tudo bom com você? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai para o segundo vídeo dessa série Crescer e Contribuir, Eu e o Outro. E eu queria te fazer uma pergunta. Você em algum momento da tua vida, em alguma situação, você já se sentiu sem propósito? Você já acordou e você pergunta, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo aqui? E você trabalha, você tem amigos, mas você sente um vazio no teu coração. Você sente algo que você não consegue explicar. Se você já se sentiu assim alguma vez na vida, eu acredito que isso pode estar conectado com o teu propósito de vida. Vou te contar rapidamente um momento, teve uma fase da minha vida, mais ou menos há 6 anos atrás, 5 anos atrás, onde eu cheguei a pensar que eu estava de depressão. Foi um momento muito pesado da minha vida. E hoje eu sei que a razão é porque eu negociei alguns dos meus valores fundamentais. E eu trabalhava numa empresa e eu estava fazendo o trabalho, mas era muito difícil. Eu acordava todos os dias e eu era drenada das minhas energias. A minha liberdade, o meu valor liberdade, que é algo assim que eu já acordo feliz, eu já acordo cantando. Isso foi tirado, eu já acordava com peso muito grande. E eu sempre tive mentores. Eu sempre tive pessoas que caminham comigo. E eu cheguei para essa minha mentora, essa minha amiga, eu falei, eu tô com depressão, tem alguma coisa errada. Eu conseguia correr, eu conseguia fazer as coisas, mas eu não tinha realização. Essa realização que vem from inside, essa realização que vem de dentro para fora. E quando eu acordei para isso, e eu acordei porque eu descobri que não era o que eu estava fazendo, era o meu propósito de vida. Eu tinha negociado, eu tinha feito algumas alianças e algumas negociações antes, né? E eu estava realizando alguma coisa que estava desconectada do meu propósito de vida. Eu estava procurando fazer alguma coisa desassociado de quem eu era. E eu quero falar nesse vídeo sobre propósito de vida. Se eu quero crescer e contribuir, isso só vai ser possível quando você tiver um propósito de vida. Quando você entende o teu propósito de vida. E eu quero falar sobre isso com base numa personagem da minha biblioteca favorita. O nome dela é Esté. E Esté foi uma rainha do maior império da sua época, que era o Império Medo-Persa. Ela se tornou rainha. Então é uma escrava que se tornou rainha. Esté era uma judia e ela foi levada para o cativeiro ainda criança. Ela tinha um tio que se tornou o seu tutor, o nome dele era Mordecai. E o rei, num momento da história, eu quero te convidar a ler o livro, eu não vou falar sobre o livro, mas o rei precisou escolher uma nova esposa e ele fez um concurso de Miss Pérsia para escolher aquela que seria a nova rainha. E dentre as moças que foram escolhidas, Esté foi junto, né? Só que ela era uma judia, uma escrava. E Mordecai, ele falou com Esté para ela não revelar a origem dela, porque com certeza isso traria consequências. E, anyway, Esté deveria ser uma moça linda, maravilhosa, com identidade, porque ela foi a escolhida, né? E de repente, de escrava, ela se tornou a rainha, a primeira dama do Império Medo-Persa, o maior império da sua época. E vamos pensar aqui que isso foi um crescimento disparado na vida de Esté. De escrava, de uma moça simples, de repente, ela foi encontrada inteligente o suficiente, linda o suficiente para se tornar rainha, né? Porque não era somente a beleza que era o mais importante. E de repente acontece uma situação, está lá no capítulo 4 do livro de Esté, onde os opositores do povo judeu armam uma estratégia para destruir o povo. E foi assinado um decreto pelo rei, que no dia tal, do mês tal, iria acontecer um massacre e todo o povo judeu seria morto. E aí o seu mentor,
né? Mordecai, o seu tio, vai diante de Esté e fala: Esté, conta a história, Esté, vai acontecer isso, isso e isso, o povo tal, você precisa interceder, você precisa falar com o rei. Esté fala assim: não posso fazer isso. Você sabe que ninguém pode se apresentar diante do rei se não for antes chamado por ele, porque é morte na certa. E aí Mordecai fala, e essa mentoria aqui, ela é excelente. Mordecai fala para ela assim: então tá bom, Esté, mas olha só, de outro lado, Deus vai levantar socorro e livramento para o seu povo. Mas não pense que você vai ser livrada porque você é a rainha. E quer que eu te fale uma coisa, Esté? Quem sabe se não foi para um momento como esse que você está na posição que você está. Parafraseando, Esté, quem sabe se não foi para esse propósito, Esté, que você se tornou rainha desse maior império. Acho que a ficha de Esté caiu naquele momento sobre o propósito da vida dela, sobre a razão pela qual ela existia e porque ela tinha se tornado rainha. E a ficha cai e ela imediatamente fala: então tá bom, fala, manda todo o povo jejuar e tudo, e eu vou me apresentar diante do rei. Se eu perecer, pereci. E é muito linda a história, porque Esté vai, se apresenta diante do rei e o rei estende o cetro para ela, né? E para quem o rei estendia o cetro, podia pedir até a metade do reino. E aí Esté cumpre o propósito de vida dela. Ela livra o povo de Deus, que na verdade era manter, né, os propósitos de Deus. Porque imagina se o povo judeu tivesse sido destruído naquela época, né? Então, foi naquele momento em que Esté precisou de um mentor. Esté precisou que o seu tio falasse para ela o propósito de vida dela, que ela tinha se tornado uma rainha, ela tinha crescido, agora para contribuir com o seu povo, para que o seu povo fosse livrado da morte. E olhando ainda num âmbito muito maior, para que os planos e propósitos de Deus chegassem a acontecer através da pessoa de Cristo. Para nós crescermos e contribuirmos, nós precisamos entender o nosso propósito de vida. E muitas vezes não vai ser possível entender esse propósito de vida sozinho, como Esté. Ela precisou de um mentor, que era o seu tio. Eu sempre tive mentores na minha vida, pessoas que me ajudam, né, que me ajudaram a descobrir o meu propósito de vida, a escrever eles. E hoje eu vivo o meu propósito de vida. E você tem um propósito de vida? Você tem pessoas, mentores, pessoas que caminham contigo, que jogam luz em quem você é. Porque talvez você cresceu, você tem um trabalho maravilhoso, você tem uma família extraordinária, você cresceu, mas o teu contribuir é quase que zero. E talvez você esteja dentro do autofagismo, né? Se você viu o segundo vídeo, talvez você seja um doador hospedeiro, talvez você seja um parasita, né? Porque de que adianta você crescer? Por que você está na posição que você está? Porque você tem todo o conhecimento que você tem para que você contribua. Mas eu só vou aprender a contribuir quando eu entendo o meu propósito de vida. Eu só vou entender e usar as habilidades, o conhecimento, a posição em que eu estou hoje, se eu entendo o meu propósito de vida. E aí, quando você entende o seu propósito de vida e você vive ele, é como Esté fala: eu vou, se eu perecer, pereci. Né? E aí você tem o favor do rei. Você vai ver as coisas acontecendo, porque você está vivendo o propósito da tua vida. Você sabe o propósito da tua vida? Você tem mentores, pessoas que te ajudam nessa descoberta? Você tem pessoas que te falam a verdade com amor? Então, para preencher esse vazio, para preencher esse sentimento que às vezes vem, só é possível com um propósito.
E propósito, ele só é realizado quando eu cresço e eu sei por que eu cresço. Eu sei porque eu tenho esse conhecimento. É para contribuir com a vida dos outros. Esté entrou para a história, né? Esté entrou para a história. Ela é maravilhosa, ela foi maravilhosa, porque ela entendeu o propósito de vida dela, mas ela não entendeu o propósito de vida dela sozinha. Ela precisou de pessoas, ela precisou de um mentor, ela precisou de alguém, de ouvir alguém que falou a verdade na lata para ela. Tá bom então, Esther? Pode ficar aí, mas você é judia. E você não vai ser livrada. Deus poderá livrar o seu povo de outra maneira. E acorda, Esther, porque quem sabe foi para isso que você cresceu tanto. Agora é para você livrar. Então, se você não conhece o teu propósito de vida, eu te desafio a procurar conhecer o teu propósito de vida, escrever ele e viver de acordo com ele, buscar crescer, buscar conhecimento, mas saber usar esse conhecimento, usar quem você é, de forma que o outro possa ser abençoado. E abençoando o outro, você realiza o teu propósito de vida. Tá bom? Te espero no próximo vídeo. Olha os outros 2 vídeos se você ainda não viu. Muito obrigada, um beijo e eu realmente te desafio a descobrir o teu propósito de vida, ok? Beijo!